Hoje a nossa aula é sobre reações de dupla troca. Nas últimas aulas nós vimos aprendendo sobre ácidos, bases, sais e hoje nós vamos ver os tipos de reações que essas substâncias fazem, essas reações de dupla troca. Elas têm esse nome, dupla troca, porque justamente vai haver uma dupla troca. Então nós vamos ter substâncias compostas reagindo. Então nós vamos ter cátion, ânion. Bom, de vez ficar falando aqui muita coisa, vamos olhar para a animação que ela se autoexplica. Então nós temos ali duas substâncias compostas, um cátion, um ânion, representados por AB e CD. Então essas substâncias se encontram, vão interagir e vai haver uma troca-troca entre elas. Cátion de um fica com o ânion do outro, cátion de um, ânion do outro. Então ficamos com ADCB. Você viu a animação aí? O que acontece? Qual é o mecanismo de uma reação de dupla troca? Cátion, ânion e esse troca-troca entre eles. Bom, não é sempre que você coloca duas substâncias juntas que obrigatoriamente elas tenham que reagir, que haja uma reação, uma interação, uma mudança, não é? Bom, então nós vamos ver quais são as condições para que essa reação ocorra. Se você olhar o quadro, para essa reação de dupla troca acontecer, eu preciso formar. Quando eu falo formar, estou me referindo ao produto da reação. Então eu preciso formar um precipitado, que seria formar uma substância insolúvel, ou formar um composto mais fraco, ou formar um composto mais volátil ou um composto instável. Uma dessas condições tem que aparecer durante a reação. Uma delas é o suficiente para que a reação ocorra. Então nós vamos ver vários exemplos de sal com base, sal com ácido. Vamos ver as reações, o balanceamento, tudo que envolve essa reação. A primeira reação que nós vamos fazer é de um sal com um sal. Bom, a reação de sal mais sal costuma dar sal mais sal. Engraçado isso, né? Olha para a tela. Sal 1 com o sal 2 formam um sal 3 mais um sal 4. Para que essa reação ocorra, formar um precipitado. Então, um desses produtos, ou o sal 3 ou o sal 4, tem que ser um composto insolúvel. É bom você consultar na sua casa, nos seus livros, a tabela de solubilidade desses sais, não é? Bom, nós vamos fazer uma experiência que envolve o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio. Se você olhar no quadro, você vai ver a reação que nós vamos fazer. Então tá lá, olha, nitrato de chumbo 2, meio aquoso, quer dizer que este sal, que é sólido, está dissolvido em água, está dissociado na água. E o Ki a mesma coisa, um composto iônico dissolvido, dissociado na água. Iodeto de potássio. Bom, então vamos fazer a experiência para ver o que acontece. Então, se lembra, nós vamos reagir nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Então, nós temos aqui já as duas soluções preparadas, não é? Então, aqui está o iodeto de potássio, e aqui está o nitrato de chumbo. Então, nós temos soluções, eram sólidos, cristalinos, já foram diluídos em água. Bom, então vamos pôr em contato para ver se acontece a reação. O que ocorre aí? Bom, se você percebeu, ficou tudo amarelo, muito bonitinho, não é? Esse turvo amarelo que a gente tem aqui é que houve a formação de um precipitado. Não é? Então ocorreu uma reação formando um precipitado, que é uma substância insolúvel em água, que é o meio que nós estamos trabalhando aqui. Bom, como a gente não consegue enxergar os íons, né? Nossa visão não vai além do alcance ali para ver os íons nadando na solução, nós fizemos uma animação para esclarecer melhor para você o que aconteceu durante a reação. Então observe a animação. Então, nós temos em meio aquoso os íons soltos na água, Pb2+, I-, NO3, K+. O que acontece? O Pb se une ao iodeto e eles formam um composto insolúvel, uma solubilidade muito pequena. Satura a solução, formando um precipitado, que é esse pó amarelo que você vê sedimentar no fundo, que é justamente o iodeto de chumbo, que é uma substância insolúvel. Bom, então você viu que a animação dá uma noção do que acontece nesse meio aquoso. Então, Pb se associando ao iodeto, formando iodeto de chumbo. Toda reação química ela é formalizada através de uma equação. Então vamos para a tela e observar a equação química desta reação que nós acabamos de fazer. Então você vê ali, ó, PbNO3, meio aquoso, o Ki meio aquoso. Quando eles interagem, forma o iodeto de chumbo 2, ali, sólido, aquele S ali, sólido, não é? Então, é a formação do precipitado. E o KNO3, por uma questão de formalidade, eu coloco ele junto ali, mas você se lembra da animação, esses íons ficam soltos, olha, aquoso, nadando em água. Então, aquele precipitado amarelo que nós vimos na reação é o iodeto de chumbo 2. Nós precisamos balancear
O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que saem. Então nós temos ali, quando formamos o sólido iodeto de chumbo, a carga do chumbo escorregou lá para o iodeto, formando 2 iodos, né, no final. Então, para que saiam 2 iodos, eu preciso de 2 iodos entrando. Então, coloco o 2 na frente do Ki. Então, o 2 acaba multiplicando também o potássio. Então, colocamos um 2 na frente do KNO3 para igualar o potássio. Então, um PB entrou, um saiu. 2 vezes o NO3, 2 vezes o NO3 no final. 2K, 2K, 2I e 2I. Então, a equação está balanceada. Então, acabamos de ver uma reação de 2 sais. Para que ocorra, tem que formar um precipitado. Agora, vamos fazer um outro exemplo, uma reação de um sal com uma base. Essa reação de sal com base vai formar um outro sal e uma outra base. Olhem para a tela um pouquinho. Então, sal mais base, não é? Forma um sal mais uma base. E para que a reação ocorra, nós temos que ter ou sal insolúvel, ou a base insolúvel, fraca ou instável. Então, uma dessas condições tem que ocorrer. Ou sal insolúvel, ou a base insolúvel, fraca ou instável. Então, agora nós vamos fazer uma reação de um sal com uma base, o sulfato de cobre e o hidróxido de sódio, para ver o que acontece nessa nova reação. Então, vamos para a tela para ver a substância que a gente vai trabalhar agora. Então, nós vamos ter o sulfato de cobre, 2, meio aquoso, NaOH em meio aquoso. Então, são sólidos, vão estar dissolvidos na água, sofrem a dissociação, os íons já vão estar nadando naquela aguinha lá. Vamos fazer a experiência para ver o que acontece. Então, nós vamos pegar aqui. Olha que bonito esse azul aqui, não é? Isso é o sulfato de cobre. É bom que você se lembre, essa cor azul é uma característica do cobre, do íon cobre. Os vestibulares cobram essa coisa de cor. Então, sulfato de cobre, o íon cobre é que dá essa tonalidade azul muito bonita que você vê na sua tela. E aqui nós temos o hidróxido de sódio, a soda cáustica, não é? Perceba uma coisa interessante, esse azul que nós temos aqui, ele está dissolvido, então é uma coisa cristalina, você consegue enxergar através dele. Então, nós vamos fazer a reação, vamos misturar o NaOH aqui, vamos tentar pôr um pouquinho só a princípio, olha lá. Você vê uma coisa azul, mas agora sólida, não é? Cristalina, turvando a solução. Vamos pôr um montão agora, puxa vida. Então, olha só, vamos dar uma agitadinha. Olha só, um sólido, não é? Azul também. Então, nós dissemos que essa cor azul é característica do íon cobre. Vamos formalizar essa reação e ver o que aconteceu aqui lá na tela. Sulfato de cobre 2 com hidróxido de sódio, formaram hidróxido de cobre e Na2SO4. Então vamos ver. Reação de dupla troca. O íon cobre interage com o OH, formando CuOH2. Está vendo aquele S ali, ó, sólido, que é aquele sólido azul que nós vimos caracterizando a reação. E sobram na cuba nadando Na2SO4. Olha lá, aquoso, nadando em água. Então essa reação de dupla troca, ela ocorreu por causa da formação de um precipitado azul, que é do hidróxido de cobre. Só que para a reação química, toda a reação, é preciso que a gente balanceie a equação. O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que sai. Então, se você observa, nós tínhamos um cobre entrou, saiu um cobre. Agora eu tenho lá 2 Na, né, por causa do SO4, que a carguinha é 2 e escorregou ali no Na. Então, se saem 2 sódios, é preciso que entrem 2 sódios. Então, no balanceamento, a gente coloca lá um 2 na frente do Na. Então, fica 2 Na entraram, 2 saíram, 2 OHs entram, 2 OH saem, um cobre entrou e um cobre saiu. Então, a reação está aí balanceada para você. Bom, então nós já vimos reação de sal com base, e o último exemplo agora é de sal com ácido. Bom, tem aquelas condições para que essas reações ocorram. Então, um sal com ácido, quais são essas condições? Nós vamos olhar a tela para entender o que vai acontecer. Olha lá. Sal com ácido, né, ou ácido com sal, como está na ordem aí, vai formar um outro ácido e um outro sal. Para que essa reação ocorra, esse sal 2 que se formou, ele tem que ser insolúvel, ou o ácido que é formado tem que ser fraco, mais fraco do que aquele inicial, ou mais volátil, ou mais instável, né? Ou tem que ser estável. Então nós vimos quais são as condições para que essa reação ocorra, não é? Nós vamos fazer a reação do ácido clorídrico com o carbonato de cálcio. Então, se você olhar na tela, vamos ver as substâncias que a gente vai trabalhar agora na última experiência. Então nós temos lá o HCl em meio aquoso, ácido clorídrico, o Na2CO3, perdão, que eu tinha dito carbonato de cálcio, é carbonato de sódio que nós vamos trabalhar. Então o carbonato de sódio já está em meio aquoso, nós vamos reagir essas duas substâncias e ver o que acontece. Então podemos ir para a experiência, não é? Nós temos aqui então o ácido clorídrico,
Deixa eu pegar o nosso carbonato, fazer uma troca aqui. Eu vou colocar o carbonato sólido para o efeito ser um pouquinho mais bonitinho, né? Para você se encantar um pouquinho mais com o efeito da reação. Então está aqui o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Então vamos observar a reação. Olha lá. Nossa, mas é um sonrisal, parece. Bolinhas efervescentes. Olha só. Oxe. Não é? Então ocorre uma reação, você vê a liberação do gás. Não sei se você consegue ver o barulhinho da efervescência característico, né, da liberação de gás carbônico. Então o sonrisal é uma coisa muito parecida que ocorre, a mesma história aqui, uma reação de um ácido com um carbonato. No seu vestibular, essas reações são muito comuns. Então qualquer ácido, não precisa ser o clorídrico, e nós usamos aqui, é bom lembrá-los, né, o ácido clorídrico diluído. Por isso estamos aqui mexendo com a mão numa boa, é bom você trabalhar ou nem mexer com isso que o ácido pode te queimar. Então nós temos o ácido clorídrico aqui, mas podia ser qualquer ácido, com qualquer carbonato, vai gerar essa efervescência. Por quê? Vamos entender melhor isso olhando a reação ali, equacionada. Então nós temos o HCl em meio aquoso, o carbonato de sódio em meio aquoso, eles interagem. A efervescência que nós vimos ali é aquela liberação do CO2 gasoso. Agora, da onde ele veio? Então nós temos, lembra que a reação é de dupla troca, cátion de um, ânion do outro. Então o cátion H+, se unem ao ânion carbonato, CO3. A princípio iria formar H2CO3. Só que o ácido carbônico é muito instável. Então ele se decompõe, você não escreve ele na reação, ele se decompõe formando CO2 mais água. E o NaCl, substância em meio aquoso, que fica nadando ali. Então a reação ocorre porque formamos H2CO3, que é um ácido instável. Bom, toda a reação nós precisamos balanceá-la, não é? Então se você observar a reação, entraram 2 sódios e estão saindo só 1. Então para balancear essa reação, vamos colocar um 2 na frente do NaCl, para igualar o número de sódios que entram e que saem. Quando nós igualamos o sódio, multiplicamos também o cloro, o cloreto, na verdade. Então, 2 cloretos, colocamos um 2 também na frente do HCl. Então, temos aí a reação já balanceada. Bom, então nós já vimos a reação de sal com base e de sal com ácido. Nós vamos fazer mais uma experiência, nós vamos fazer mais uma reação sem a experiência, porque infelizmente pela televisão você não vai conseguir sentir os cheiros aí, não é? Então, tem uma outra substância também muito importante, que é instável, que você reconheceria pelo cheiro, mas não vai ser possível. Então nós vamos fazer só a equação dessa reação, para você lembrar na hora do seu vestibular, que lá também você também não tem os experimentos para fazer. Então nós vamos fazer agora a reação de um sal com uma base. E observem a tela. Então nós temos lá o NH4Cl, o NaOH, eles vão reagir, não é? E vão formar NaCl, e o outro produto seria NH4OH. Só que também essa base NH4OH é uma base instável, que se decompõe liberando amônia, NH3, ó, um gás, mais água. Então é bom você lembrar do ácido carbônico, que é instável, e do NH4OH, que é o hidróxido de amônio, também instável. Então você não escreve na reação, você coloca no lugar NH3 mais água. Então nós já vimos reação de sal com base e sal com ácido. É bom você lembrar então que para acontecer a reação, para que ela ocorra, eu preciso formar um precipitado, formar uma substância mais fraca, formar uma substância volátil, ou que nós vimos que é bem importante para o vestibular, formar um composto instável. E por hoje ficamos aí. Até a próxima aula.